Corinthians é derrotado pelo Cruzeiro neste último domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, pelo placar de 3-0. Uma goleada, uma derrota que expõe completamente o Corinthians, a situação, né? Da comissão técnica, da diretoria. Teve confusão do Augusto Melo sendo acusado de dar um soco no torcedor do Cruzeiro, que é inacreditável, né? Então vamos falar sobre o jogo, sobre essa situação e também sobre a busca por um próximo técnico, um novo técnico do Corinthians no mercado. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, sobre o jogo Corinthians e Cruzeiro, a gente enfrentou um time que é melhor fora de casa, né? O Cruzeiro tá brigando lá em cima com um projeto bem promissor, com potencial grande, com jogadores para chegar ainda, inclusive um ídolo corintiano para estrear, né? O Cássio, para estrear ainda com a camisa do Cruzeiro. Mas a diferença dos dois times hoje é brutal, né? Brutal. E olha que o Cruzeiro está em reconstrução. Não é um time já estável, né? É um time em reconstrução, mas o Corinthians contra o Corinthians, que é um time ladeira abaixo, né? Está ladeira abaixo. Logo aos 6 minutos, o Matheus Pereira já fez 1-0 para a equipe do Cruzeiro, num lance que os dois zagueiros do Corinthians foram inacreditáveis, né? O Kaká na primeira disputa contra o Gabriel Veron, que até é mais tranquilo dele perder, mas a segunda bola que o Félix Torres perde pro Matheus Pereira é inacreditável, né? É impossível o último zagueiro da linha defensiva perder uma disputa de bola com tanta facilidade que foi o Félix Torres. E olha que eu acho o Félix Torres um bom zagueiro, mas nesse lance aí foi inacreditável. Começou o jogo praticamente 1-0, né? O que condicionou o jogo. O Corinthians ainda conseguiu fazer um gol com o Ranieri aos 40, 41 do primeiro tempo, mas que estava impedido. Que é um detalhe, né? É um detalhe, essas linhas, elas não passam confiança nenhuma. Elas, por serem feitas de forma manual, parecem que ficam de forma errada. Acho que o impedimento semiautomático é a mudança para o futuro e a mais próxima que o futebol brasileiro tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás. Mas não dá para questionar a veracidade da tecnologia. Então o gol foi anulado, se manteve 1-0 e no último lance do primeiro tempo, né, aos 49, o Cruzeiro consegue fazer o 2-0 com o chute de fora da área, com a entrada da área totalmente exposta, né? Totalmente livre para o cara chutar. E aí o cara acertou um belo de um chute, o Donelli não teve o que fazer, a bola foi no cantinho. 2-0, foi para intervalo, voltou do intervalo com a esperança de fazer alguma coisa e já tomou o gol aos 3 minutos do Gabriel Veron, né? 3-0. Acabou o jogo, né? Com 2-0 no primeiro tempo, o jogo praticamente já tinha ido para o buraco, e você volta para o segundo tempo e toma um gol no primeiro lance, nos primeiros lances, acabou o jogo, né? E daí para frente o Corinthians foi tentando no abafa, tentando forçar jogadas, e o Cruzeiro teve chances até de fazer mais, teve um gol anulado, né? Poderia ser 4-0, 5-0, pela tranquilidade conseguiu jogar o resto do jogo, até pelo placar largo também, e o Corinthians amarga mais uma derrota aí no 15º jogo do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias apenas, 12 pontos, segue na zona de rebaixamento, né? Segue na zona. E o primeiro assunto que eu queria tratar aqui é sobre a busca pelo técnico, né? Não dá para ficar sem técnico, né? Talvez a vitória contra o Vitória no meio de semana tenha dado um respiro e um respaldo para o Corinthians demorar a decidir o seu novo técnico, que não pode acontecer. O Corinthians não está lutando contra o rebaixamento só, tá lutando contra o tempo também. A gente precisa achar o norte logo. A gente precisa achar uma luz logo para sair do fundo do poço. Eu não sei se o Ramon Dias é o melhor nome, eu não sei se o Carille é o melhor nome, eu não sei se vai ter outro nome disponível no mercado, mas tem que achar um cara logo. A decisão é fácil? Não. A decisão não é fácil. Mas tem que achar ela logo. Sem técnico, não dá para continuar. O Rafael tá fazendo o que dá, mas não é um técnico com respaldo e com qualidade, com, com, com experiência para lidar com uma situação como essa, né? Uma situação caótica como essa que o Corinthians vive. Ele tá ali como bombeiro e ali não tem muito o que fazer, né? Conseguiu o jogo, até vencer o jogo contra o Vitória, mas nesse jogo ficou muito exposto contra o Cruzeiro, né? Que precisa de um técnico. Não sei qual é o nome ideal, isso é o trabalho da diretoria, mas que precisa ter um técnico logo, urgentemente, para ontem, isso é inegável, né?
Teve o episódio também do Augusto Melo, que está sendo acusado por um torcedor do Cruzeiro de ter dado um soco no torcedor, né? Isso a Itatiaia deu notícia, a CNN também deu notícia sobre isso. O cara realmente vai abrir, ou já abriu, né, no caso, um boletim de ocorrência contra o presidente do Corinthians, o que é uma das maiores vergonhas da história do Corinthians, se isso for verdade, se isso for comprovado, né? Acabou totalmente a paciência com o Augusto Melo. Os acertos que ele teve estão completamente encobertos pelos tamanhos, grandíssimos erros que ele está cometendo. Há 7 meses no cargo. Há 7 meses no cargo. Pouco tempo? Sim. Muito erro também. Muito erro. Muito erro para pouco tempo. E se esse episódio do soco for realmente verdade, ele não pode ser presidente do Corinthians mais. Não pode. Com os erros que ele vem cometendo no futebol, e ele agrediu um torcedor rival por causa de provocação, não é um cara do nível para ser presidente do Corinthians. Ah, então você quer que ela acorde de volta, você quer o André Santos, você quer o Duílio. Não quero. Não quero. Esses caras foram um câncer do Corinthians por muito tempo, mas o Augusto Melo bater em um torcedor é papo de impeachment. Sem mais nem menos. Sem mais e nem menos. Se ele saindo do cargo vai melhorar as coisas? Não. Talvez afunde a gente mais ainda uma crise política, que já está acontecendo, né? Uma crise política se agravar. Mas não tem como a gente ter um presidente no cargo que agride um torcedor, né? Não tem como. Então tem que ser esclarecida a situação. Espero que seja esclarecido o mais rápido possível. Se for mentira, que o torcedor seja punido. E se for verdade, que o Augusto Melo seja punido e muito. E o último assunto que eu queria tratar é sobre o Corinthians na tabela, cara. O Corinthians está em 17º na tabela, o que é uma ilusão também. Porque o Grêmio tem 2 jogos a menos, se eu não me engano. São 13 jogos contra 15 do Corinthians. Então, em teoria, o Corinthians é o 18º na tabela. Para você ver a situação, né? E aquele número mágico do rebaixamento, né, que a gente fala todo ano, que são 45 pontos, tá ficando cada vez mais distante, né? O Corinthians tem mais 23 jogos a se disputar, tem 12 pontos, teria que fazer mais 33 pontos, ou seja, ganhar 11 jogos, sem contar empate, tá? Mas teria que ganhar 11 jogos de 23%, de 23 jogos, praticamente 50% dos jogos tem que ganhar daqui pra frente. E não é o que o Corinthians mostra, né? Não é o que o Corinthians mostra, que tem potencial para fazer. Precisa ter um técnico novo e um técnico que dê respaldo para jogadores de torcida, que vai dar uma resposta, né? Numa situação como essa, porque o Corinthians está lutando contra o tempo. Cada vez mais o 45 pontos fica distante, cada vez mais temos menos rodadas para disputar, né? Temos menos pontos para jogar. Tem muito campeonato pela frente? Tem. Só que o fundo do poço, ele vai rapidinho. Rodada, já são 15. Já foi 1/3 do campeonato. E o Corinthians não saiu do lugar. Eu vi times do Corinthians piores tecnicamente. De 18 a 2021, né? De 2018 a 2021, por exemplo. E times que não caíram. Lutaram para não cair? Sim, mas que não caíram. Só que hoje é um time melhor tecnicamente, com qualidade individual, com mais peças individuais, né? Só que é um time que se mostra menos resistente, né? Mais frágil, mais bagunçado politicamente falando, tecnicamente falando. Então, o Corinthians está caminhando para o fim do poço, assim, a passos largos. E precisa se reverter a situação o mais rápido possível, senão o Corinthians vai cair. O Corinthians vai cair. Nessa toada, não vai ter outro resultado. É rebaixamento. Então, eu quero saber a sua opinião sobre a situação, sobre esse jogo contra o Cruzeiro, mas mais do que isso, né? Sobre a situação geral do Corinthians, sobre esse episódio do possível soco do Augusto Melo num torcedor do Cruzeiro. Quero saber o que você acha sobre esses assuntos. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.